E aí, vamos falar de sexo hoje? Na verdade, vamos. Vamos falar sobre como funciona o desejo humano e uma das camadas mais básicas é essa camada sexual, que envolve também outras camadas, mas o objetivo não é falar disso, o objetivo é fazer com que vocês percebam a dinâmica e principalmente as camadas do desejo humano, que vão desde as necessidades mais básicas até, como nós vamos ver, as necessidades de status e necessidades metafísicas. E o objetivo aqui é que você entenda como funciona cada uma delas e consiga fazer anúncios e conteúdos para cada uma delas. E mais importante, que você consiga pegar um anúncio de uma camada e passar para outra. Isso vai te dar uma flexibilidade na hora de planejar não só suas campanhas, mas os seus conteúdos também, como eu acabei de falar. Porque a diferença entre o anúncio e o conteúdo é dupla. A primeira é que um é de graça e o outro é pago. A segunda tem uma consequência direta da primeira. Quer dizer que quando você paga, você tem controle sobre a distribuição, e quando você não paga, você não tem. Você está ali esperando que o algoritmo faça o seu trabalho. Quando você paga, você não garante, mas você tem mais controle, né? Você sabe que se você pagar R$ 2.000 para um anúncio ou para um conteúdo, né, ser veiculado, ele vai ser mostrado para uma quantidade razoável de pessoas. Então a grande diferença é essa, ok? E aí, nós já vimos que o processo aqui, eu recomendo quem não viu as aulas anteriores que veja, você vai entender essa aula sem vê-las, mas se você tiver visto, você vai entender melhor, tá? É que nós passamos por esse processo de copiar, que a gente viu que ele ensina, mas ensina muito pouco, porque quando você copia, você não pode copiar aquilo que você não vê, porque você não entendeu muito bem por que aquele anúncio funciona. Logo, você não consegue imitar e nem consegue recriar, que é a última etapa do nosso processo criativo aqui, que nós vemos que é extremamente simples, e eu já tenho recebido comentários muito positivos de pessoas que têm feito essas aulas e têm tido resultados com isso. Dito isso, vamos para a aula, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber, então, é que há 3 tipos de desejo. Na verdade, só existe um tipo de desejo, mas ele é baseado em uma dessas 3 coisas, tá? O desejo, como vocês sabem, é reconhecer que falta algo. Né? Desejar algo é reconhecer que falta algo em você. Então, por exemplo, se você quer beber água, você reconhece que falta hidratação, que você está com sede. Se você está com fome, você reconhece que algo te falta. Você não consegue, por exemplo, se autossatisfazer, né? Você precisa de algo que você vai trazer para dentro de você para satisfazer esta falta. Desejar algo não é algo mal, porque todos nós precisamos querer coisas, porque significa que nós não somos seres completamente satisfeitos e autossuficientes. Quer dizer, nós não podemos prover todas as nossas necessidades a nós mesmos. Os mercados existem por causa disso. Se você pudesse fazer tudo para você mesmo, pudesse fazer seu próprio pão, sua própria água, seu próprio leite, etc e tal, não existiria nenhum mercado, porque cada ser humano seria um indivíduo autossuficiente, tá? E o grande lance, como nós vamos ver da autossuficiência, é que ela gera um tipo de modelo de pessoa muito tentador para que nós sigamos, né? Que é o guru, tá? Entre outras coisas. Mas a ideia do desejo aqui é que ele tem essas 3 camadas, tá? E nós vamos ver que elas se interconectam, tá? A primeira camada é essa camada da necessidade. Quer dizer que todos nós temos uma camada muito antiga já, de necessidades humanas que nós precisamos atender. Essas necessidades, elas podem ser perenes e podem ser circunstanciais. Perenes em que sentido? No sentido biológico, em que, por exemplo, comer, dormir, transar, não é? São necessidades que não são suas, não é nada especialmente seu. E também não tem como você ter muito controle sobre isso, tá? Você pode, digamos, fazer um jejum, mas você precisa exercer a sua vontade, e às vezes muita vontade, para enganar o seu corpo a ponto de você não sentir fome, ou se sentir fome, lidar com aquilo. Mas não tem como você dizer assim, quer saber, eu não vou sentir mais sono. Pronto, acabou, tá? Não tem, e ninguém pode fazer isso por você. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências negativas, biológicas mesmo, para o seu corpo. Então, as necessidades, elas podem ser mais ou menos intensas, a depender da época, a depender do povo, etc e tal. Mas elas sempre estão lá, principalmente essas necessidades que são perenes, tá? Elas são um componente básico do ser humano. Então, isso a gente leva em consideração até
os sentimentos, as emoções, como por exemplo o medo, o amor, a ira, né, a raiva, né, o humor, tá? Então a capacidade de sentir humor, tá? Tem um grande neurocientista que é o Panksepp, né, que ele reconheceu que em todos os mamíferos existem 7 emoções básicas que eles compartilham. É um negócio biológico. Todos os animais, por exemplo, sentem medo. Todos os animais têm algum tipo de brincadeira, tá? Isso faz parte do que é ser humano, tá? Do contrário, você seria uma outra espécie, né? Então, é muito importante reconhecer que essas necessidades acontecem em todo mundo, ok? Essas necessidades, como eu disse, elas podem ser perenes ou podem ser circunstanciais. Circunstanciais em que sentido? Circunstanciais no sentido de que a sociedade em que você está, o contexto em que você está, indica que aquilo é uma necessidade naquele momento. Por exemplo, internet não existe desde sempre. É muito diferente de ter sono, por exemplo. Mas hoje é uma necessidade para boa parte da população mundial. A gente sabe que não é uma necessidade perene, porque os seres humanos sobreviveram sem internet por muito tempo e podem vir a sobreviver sem internet se esforçar bastante. Tá? Assim como o carro, por exemplo, né? Sempre houve algum meio de transporte, tá? Pelo menos nos últimos milhares de anos aí. Mas é claro que o carro é uma invenção moderna. Pode ser que daqui a 1000 anos tenha jatos, enfim, a gente não ande mais de carro. Mas a questão é que o carro é uma necessidade para muitas pessoas. Elas não estão inventando isso, você entende? Não é um outro tipo de desejo que nós vamos colocar ali. Mas a necessidade circunstancial, ela tem essa característica que ela é circunstancial. A pessoa, não é que a pessoa percebe aquilo como uma necessidade, aquilo é uma necessidade dentro das circunstâncias dela. Se ela, por exemplo, não tiver o carro, ela não consegue trabalhar. Se ela não tiver internet, ela não consegue trabalhar. Então, essas necessidades circunstanciais, elas são um pouco mais ambíguas, um pouco mais difíceis às vezes de você perceber todas, tá? Mas você conhece razoavelmente, assim, a maioria, tá? Você sabe que essa coisa, assim, o ser humano já viveu sem isso, já sobreviveu sem isso e não vai morrer se perder isso, tá? Mas a sua vida vai ficar bem complicada se você não tiver acesso a isso. Então, quando você está diante, a gente vai ver como isso reflete em anúncios, tá? A gente vai ver os exemplos. Mas antes de começar a ver os anúncios, vamos entender um pouquinho da teoria. Então, essas primeiras necessidades circunstanciais e necessidades perenes fazem parte desse conjunto de coisas que nós usamos uma linguagem muito mais, digamos, direta para falar sobre essas necessidades. Porque nós falamos sobre elas. Perfeito? Por exemplo, né? Então, aqui, ó, se o desejo for baseado em uma necessidade, a copy pode, e várias vezes você tem que fazer isso, né? Ser direto ao ponto e justificar, e dar uma justificativa lógica, né? Então, direto ao ponto significa falar claramente do problema. Por quê? À medida que aquilo se torna uma necessidade, tá? A pessoa reconhece essa necessidade, você pode falar abertamente disso na copy, abertamente disso no seu texto, ok? A gente já vai entender o motivo, tá? Mas principalmente porque todo mundo reconhece que aquilo é uma necessidade. O segundo ponto, a necessidade, a gente já viu aqui, né? Dormir, bom, enfim, já está aqui. Aí o outro ponto, né? A gente já vai falar disso, né? Mas o outro ponto aqui é o ponto do status, né? Então, o status significa basicamente a sua posição em um contexto, tá? O status, ele tem essa característica de ser algo que envolve as outras pessoas. Tá? Se a necessidade ela é mais ou menos, né, quase, vamos dizer assim, ela é biológica ou ela é circunstancial, mas seja como for, ela é ligada ao indivíduo, você mesmo, sim, né? Por exemplo, você precisa de internet para você usar. É aquela necessidade. Você não vê muita vantagem em dizer que você tem internet, porque todos os 4 seres humanos do mundo têm. Você entendeu? Mas quando você joga essa necessidade para o desejo com base no status, essa necessidade, percebam que a necessidade ela pode assumir uma característica de status, tá? Então, quando você joga isso para dentro daquele outro ciclo, que é um ciclo de... A gente já vai ver isso em exemplos, tá? Que é um ciclo de status, significa que essa necessidade passou a significar algo para as outras pessoas. Porque ao significar aquilo, ao expressar aquilo, você descobre qual que é a sua posição em relação às outras pessoas. Status é basicamente isso. Então, por exemplo, comida. Se você está com fome,
e você, assim, tá desesperado para comer alguma coisa, você vai procurar por quais tipos de justificativas para comprar. A primeira você já tem, que é, né, que você tá com fome. A segunda é, tá perto, não é? Tá próximo, tá longe, é rápido, eu posso pagar por isso, tá dentro da minha dieta, ou enfim, qualquer outro tipo de justificativa lógica que você puder dar. Alguma razão para você comprar aquilo, tá? Se você vai para status, significa assim, o que significa para as outras pessoas eu comer nesse lugar? Então, você tá vendo, aí você já começa a imaginar um lugar um pouco mais chique, um pouco mais gourmetizado, mas não precisa ser necessariamente. Assim, você pode, por exemplo, dizer assim, eu só como em restaurante de vegetariano, ou eu só como em restaurante de São Paulino, corintiano. Significa que você assumiu parte disso como identidade, porque comer lá significa algo para as outras pessoas também. Você se vê como parte de uma tribo, parte de uma comunidade, e você diz assim: quando eu faço essas coisas, eu não estou apenas comendo aquela comida, mas eu estou expressando culturalmente aos meus outros colegas qual que é a minha posição ali. Tá? E o status ele é circunstancial também, né? Então, por exemplo, você pode ter um alto status na sua empresa, você pode ser presidente, mas quando você vai para a fila do supermercado, você é só mais um. Seu status ali não tem muita relevância, tá? Então, o status ele nunca é, digamos, permanente, muito diferente das necessidades, porque se você perde status, tá? Se alguém tira o seu status, por exemplo, chega e demite você, você perdeu o status que você tinha naquela empresa, né, o seu cargo, mas principalmente o seu status, você se vê como alguém que é humilhado, alguém que não é mais necessário. Perceba que às vezes você não fica triste porque você foi demitido, assim, porque você perdeu o dinheiro, mas porque a pessoa parece dizer assim para você: nós não precisamos de você. Nós pensamos aqui em fazer um corte e o seu nome apareceu porque nós percebemos você como alguém, não é, descartável. É assim que você se sente. Por mais que você goste, né, assim, de receber o seu 13º, você se sente descartável, tá? Então, o status significa isso. Quer dizer, toda vez que você escrever para o status, você não pode escrever diretamente falando disso. Você não pode ir muito direto ao ponto, bater, digamos, na ferida do status com muita violência. Porque status não é o tipo de coisa que nós falamos, entende? Não é o tipo de coisa que nós gostamos de falar para os outros. Tipo assim, eu quero jantar naquele restaurante porque depois eu vou tirar uma foto e mostrar para os meus amigos como eu tenho dinheiro. Ninguém fala isso. A pessoa pode pensar isso, tá? E ela pode até comentar com algumas pessoas, com o seu cônjuge, né? Vou tirar uma foto lá e fazer inveja para sua irmã. Você pode fazer isso, mas não é algo que é legal colocar no anúncio, tá? Porque ele pode ter esse tipo de rebote, a pessoa vê aquilo e ela bloqueia, porque ela não gosta de se ver como o tipo de pessoa que busca status, tá? É claro que buscar status é um negócio normal, quer dizer, você quer saber qual que é a sua posição em relação àquele meio, tá? Você quer saber qual é a posição que você ocupa ali de alguma forma. Será que eu sou muito bom naquilo? Né? Será que eu faço parte do 1%, do 10%? Eu estou entre os 10 melhores, os 20 piores? Você quer saber mais ou menos isso. Se não for no futebol, vai ser em outro lugar. Tá? Você, por exemplo, não quer ser visto como um péssimo escritor, um péssimo copywriter, um péssimo gestor de tráfego, enfim. Você quer ser visto como alguém que ocupa uma posição razoável. É por isso que nós tendemos a responder sempre como na média. Aí como você se acha? Me acho normal. Quer dizer, eu me acho numa certa média em que quando você não quer expressar o seu status. E quando você está muito animado, você diz assim, eu sou um dos melhores. Embora ninguém jamais tenha feito essa lista assim, ó, os melhores copywriters do Brasil, papapá. Ninguém fez isso e ninguém conseguiria avaliar isso, para ser bem honesto, tá? Então, assim, a ideia aqui é quando um produto passa da necessidade para o status, ele deixa de ter, assim, ele deixa, não é que ele deixa de ter a sua função, quer dizer, você vai comer a comida, você tem que mastigar e comer a comida, ela precisa, enfim, né, te alimentar. Mas, assim, o seu objetivo é fazer outra coisa, é fazer com que a pessoa aquela atitude signifique algo para outras pessoas. Você não está fazendo aquilo apenas para atender a uma necessidade, mas por aquilo que você quer comunicar. Por exemplo, vamos voltar para o caso do carro. Digamos que você tem um emprego e aí você precise trabalhar de carro. E você fala assim, preciso comprar um carro. Quando você for comprar um carro, você vai entrar lá na montadora ou na concessionária, enfim, e aí você vai lá e aí tem vários carros. Aí você fala assim, preciso de um carro que custe até 30 mil.
E aí vai estar lá um Gol, né? E vai ter um carro que tá 30 mil. E aí vai ter um Gol, vai ter um outro carro lá, o mesmo Gol, mesmo modelo. Só que ele custa 25 mil. E ele é rosa. E ele tem vários adesivos da carreta Furacão. Se o seu desejo for baseado apenas na necessidade, você vai dar uma justificativa para você do tipo, tem as mesmas características, mas esse tem uma embalagem, um envelope que comunica outra coisa para os outros, né? Eu queria um carro mais ou menos neutro, um carro de trabalhador, para que eu passasse despercebido, um Toyota Corolla, sei lá, né? E aí esse carro aqui tá dizendo alguma coisa, né? E aí você tá vendo que se você for tomar o desejo com base apenas na necessidade, precisa apenas de um carro para trabalhar, tanto faz, o outro é até melhor, né? Porque você economiza 5 mil, você tem essa justificativa lógica. Mas se você for tomar com base no status, você não vai pegar, mesmo sendo mais barato. Porque aquilo vai comunicar algo sobre a sua personalidade para as outras pessoas e você não quer ser visto como alguém que ocupa essa posição na sociedade. Como alguém que usa um carro da carreta furacão. Você deve ser um cara maluco, um cara infantil, sei lá. Tá? Então perceba que mesmo numa decisão desse tipo, você sacrifica a necessidade para obter o status que esse carro vai te dar. Por menor que ele seja. E por mais significante que ele seja. Tá? Aqui, então, eu acho que ficou claro, né? Então, o desejo, ele tem essa primeira camada de necessidade, de instinto. Isso pode acontecer até com água, gente. Por exemplo, você está com sede, você pegou água, beleza. Mas aí você vai pegar uma água Voss. Pode ser a mesma água. Tá? Ela pode ter algumas características bem específicas que só pessoas iniciadas consigam distinguir, mas na verdade, quando você pega aquilo, você está pegando o seu status. Eu sou o tipo de pessoa que pode beber nesse tipo de garrafa. Olhem para mim. Vejam que como eu sou um tipo de ser humano com dinheiro. Tá? Então, percebam que, assim, isso não é ruim. Eu não falo isso como se fosse uma crítica. Porque, de novo, todos nós fazemos isso de alguma maneira, em alguma área. Você pode não fazer com roupa, você pode fazer com, enfim, um carro, com o seu corpo, por exemplo. Tá? Você pode dizer assim, eu não quero apenas me alimentar, eu quero parecer bonito. Por que você quer parecer bonito? Para parecer desejável. É que as outras pessoas olhem para mim, para que elas me desejem de alguma maneira sexualmente falando. Tá? Então, o status é isso. O status demanda uma aula inteira, eu tenho uma aula dessa na mentoria no Copycraft. Aqui eu não consigo trabalhar mais do que isso, mas eu recomendo para vocês que leiam o livro do Will Storr, que chama The Status Game, e aí vocês vão ter uma noção muito melhor sobre isso, tá? E aí, a outra camada de desejo é a consequência lógica disso, tá? Então, por exemplo, se na necessidade você pode falar abertamente porque é algo que todo mundo reconhece que precisa, que tem, e só precisa de informações e dicas, conselhos para comprar. Na segunda, você não pode falar tanto. Você pode sugerir, mas você não pode falar tanto, porque a busca por status é um negócio que é abafado na sociedade. A maior parte de nós não gosta de falar disso publicamente. Você não vai colocar assim na sua bio, me esforçando muito para parecer mais rico que o meu cunhado. Você não vai fazer isso. Mesmo que aquela seja a sua vontade. Me esforçando muito para ter um shape para impressionar todos os meus amigos na academia. Você não vai fazer isso. E se você colocar, claro, vai ser interessante, vai ser uma ideia disruptiva, as pessoas vão achar que você é bem honesto. E por que vão achar que você é bem honesto? Porque você está confessando em voz alta uma busca que talvez elas estejam fazendo em silêncio. Tá? E quando a gente vê alguém confessando esses desejos para nós em silêncio, nós reconhecemos essa pessoa como alguém bem honesta, transparente em relação aos seus desejos. Isso aqui é muito importante. Porque se você estiver vendendo um produto que envolve status, você não pode falar isso tão abertamente. Né? Você tem que sugerir alta qualidade, faça parte do 1%. Esse tipo de copy já é tudo assim. Tudo copy de status. Se você quer fazer parte de uma pequena elite, é uma copy de status. Tá? Não é uma copy de necessidade. Porque pensa só, que diferença faria? Então, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, né? As camadas, elas podem estar em vários produtos e às vezes no mesmo produto ao mesmo tempo, tá? Mas normalmente não é, normalmente são vários produtos. Pensa só, quando você for no supermercado agora, você vai lá no corredor de água e vai ver como que elas são dispostas, das mais baratas para as mais caras. E você vai entender que tudo é água, mas os preços são diferentes, tá? Então você não vai conseguir comunicar todas ao mesmo tempo. Uma água que seja, lembra que a gente viu nas últimas aulas, barata, rápida, fácil, enfim, você não vai conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, tá? E também não é nem sábio. Então pensa só, uma necessidade muito básica
é o dinheiro, né? Dinheiro é uma necessidade muito, muito básica. Tá? Todas as sociedades, em algum momento, houve algum tipo de troca simbólica, né? Algo que vale outra coisa. Nem que seja assim, cabra por peixe e tal, tem que ter alguma coisa que, de alguma maneira, signifique troca, enfim, ou o dinheiro no sentido simbólico da coisa, tá? Então, aqui, essas conchas aqui, 50 conchas valem uma cabra, sei lá. Então, precisa ter esse tipo de coisa. Então, o dinheiro é isso. Fala no nosso contexto, todos os negócios que envolvem alguma profissão ou envolvem uma nova habilidade, marketing como um todo, envolve uma necessidade que é isso aqui, dinheiro. Quer dizer, no final das contas, a pessoa precisa ganhar mais ou precisa ser, né, enfim, assim, você pode vender uma habilidade, mas essa habilidade no final das contas precisa virar dinheiro para ela, tá? Precisa ter algum tipo de necessidade. A outra camada é uma camada da profissão. Quer dizer, quando você reconhece que você precisa ganhar dinheiro, você não vai fazer com qualquer coisa, tá? Assim, vocês já devem ter passado por esse tipo de situação em que você fala, preciso de dinheiro. Aí você fala assim, por que você não compra uma água e vende no semáforo? Ah, não. Ué, mas você não precisa de dinheiro? Tá vendo aqui, assim, tem uma questão de status? Por causa disso. Status, quando você perde, você se sente humilhado. Tá? Quando você se sente humilhado, não é? Até as necessidades são abafadas. Então não vejam isso como se fosse assim uma escadinha, tá? Como se fosse uma escadinha assim que não dá para ter um sem ter o outro. Como eu acabei de falar, às vezes você sacrifica as necessidades para ter status. O status vale mais do que a necessidade muitas vezes, tá? Então a pessoa prefere passar fome a vender trufa no semáforo, tá? Então a status envolve, por exemplo, profissão. Quando você envolve uma profissão, você vem de um lugar que a pessoa vai ocupar na sociedade. Quer dizer, o jeito que ela vai ganhar dinheiro vai significar algo para as outras pessoas. E esse significado pode ser com mais ou menos prestígio. Por exemplo, tanto o médico quanto o frentista tem como necessidade de ganhar dinheiro, né? Mas são profissões com prestígios completamente diferentes. E não tem, tá vendo que às vezes não tem nem a ver com a quantidade de dinheiro que é gerada. Porque, por exemplo, um pedreiro pode ganhar mais que um professor, mas a profissão de professor tem mais status que a profissão de pedreiro. Deu para entender? Então, esses são essas duas camadas. A terceira camada é a camada metafísica. Quer dizer, essa camada que a gente quase não fala. Tá? Por isso que na sua cópia, se ela for metafísica, a gente já veio os exemplos, ela quase não toca nesse assunto. Ela só sugere, assim, mais do que sugere, assim, ela só bota e você tira as conclusões. Você não pode falar. Metafísico aqui tem um vídeo no canal sobre a teoria mimética, depois vocês podem dar uma olhada, mas também tem no meu curso, no Copycraft. Você vai ter, dentro da estrutura do desejo, uma parte em que você quer ser como a outra pessoa. Você quer obter aqueles itens para ser como fulano. Quando ele usa essas coisas, ou quando ele é essas coisas. Então, por exemplo, como a gente vai ver aqui nos anúncios, né? Se você tiver a mesma bolsa que fulano, você será como ela. Perceba que a bolsa em si, digamos que seja a bolsa da Louis Vuitton, ela tem um status, né? Ela mostra o tipo de pessoa que você é, quanto dinheiro você tem, né? Mas se você tiver a mesma bolsa da Rihanna ou do Kanye West, né? Você, de alguma maneira, pega algo dele. Você se torna como ele é quando ele usa a bolsa. Você impressiona da mesma maneira, você sente um pedaço dele. Tá? A gente não fala isso. Tá? Então essa cópia também tem que ser silenciosa nesse sentido. Ela vai ser mais indireta, como nós vamos ver. Tá? Então, preste muita atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Tá? Se você está vendendo um produto e as pessoas falam abertamente sobre isso e da maneira como elas falam, elas são bem honestas, transparentes em relação aos seus desejos, o que de fato elas querem atender, você está num campo da necessidade ou do status, mas provavelmente não da necessidade. A maior parte das pessoas vende produtos de necessidade, tá? E a maior parte das pessoas quer necessidade, ok? Mas, quanto mais, né, a maior parte das pessoas, sim, marqueteiros, né, porque daí fica fácil vender. Mas quanto mais você vai para status e profissão, por exemplo, marketing é status e profissão, embora esteja dentro do dinheiro, há várias formas de você obter o dinheiro, né?
Se você pegar aqui, ó, na profissão, há várias formas de obter isso, né? Então, quando você está nessa roda da profissão, há várias maneiras de atender essa necessidade. E aí você luta pelo discurso que mais fácil ou com mais prestígio atende essa necessidade. Tá? E o metafísico é quando existe uma pessoa específica ou uma situação específica, um lifestyle em específico que você almeja ter. Tá? Então, por exemplo, o Thiago Finch, quando ele lança o Nômade Milionário não é bem uma profissão, né? Nômade milionário é um estado de ser. Quer dizer, se você fizer essas coisas aqui, você vai ter uma vida mais ou menos como eu. Então, a pessoa não é que assim, ela quer aprender gestão de tráfego ou que ela quer aprender funil de vendas. Ela não quer essas coisas. Ela quer o que as coisas, o resultado disso, né, somando isso tudo, vai dar para ela e quem ela vai ser quando obter essas coisas. Perceba, a necessidade, assim, é dinheiro? Assim, é dinheiro, mas não é bem dinheiro apenas. É ter abundância, é ser rico, é ser respeitado, desejado, liberdade. Todas coisas que parecem encarnadas na figura do Thiago Finch. Tá? Se isso parece muito complexo, vamos ver os exemplos aqui que espero que fique mais fácil. Aqui é um outro exemplo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Falei muito exemplo, tá? Necessidade, sexo, tá? Então é uma necessidade que todo mundo tem. O status, como que é a venda de status dentro dessa camada aqui de necessidade? Performance sexual. Você vai deixar ela, enfim, né? Você vai conseguir fazer 50 vezes, tá? Tá vendo que não tem exatamente a necessidade, o produto está em cima da necessidade, né, sexual. Mas o que ele vende não é uma necessidade, ele vende um status. Você vai impressionar geral, né? Você vai ter aí, ó, vai crescer seu pau, mas vai ficar com 50 centímetros, entendeu? A questão, tá vendo que não é a necessidade, ninguém precisa disso. A questão é o status que essa pessoa vai ter, o que as amigas vão falar de você, tá? Você tá vendendo status, não está vendendo uma necessidade. Quem vende necessidade é tipo Viagra, sabe? Quem vende no nicho de disfunção erétil, sabe? Que tá vendendo tá vendo que é o desejo, que é quando falta alguma coisa. Quem tá com falta de libido, por exemplo, né? Aí você tá nesse nicho de necessidade, quer dizer, é um negócio que você deveria querer ou deveria conseguir fazer, mas você não consegue por algum motivo e nós vamos consertar isso. Performance você já pode fazer e nós queremos aumentar ao máximo, tá? Então, se você está no nicho de performance, pode ser no caso produtividade, pode ser de qualquer coisa, você está vendendo status. Você quer aumentar a percepção que a pessoa tem em relação às outras pessoas, tá? O estado metafísico aqui, né, pode ser como um ator pornográfico, ser como um fulano qualquer. Você quer ser assim, como essa pessoa que você mais admira. Você quer adquirir uma nova identidade que a pessoa mais admira, que você mais admira nesse nicho, seja lá quem for. Tá? Então, vamos ver os exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, o anúncio aqui da Volkswagen, né, hoje nas estradas do Brasil, tá vendo que aqui há vários pressupostos, né? Então, o primeiro é de que você precisa de um carro. Tá vendo que se você fizesse esse anúncio para a Idade Média, talvez não funcionasse muito bem, né? Talvez ele nem fosse útil lá, e daí lá ele fosse uma questão de status, né? Seja o único rei a ter um Fusca na sua corte, tá? A ter um objeto do futuro na sua corte. Não dá para andar, não dá para fazer nada, porque não tem estrada, mas a galera vai se impressionar porque só você tem aquilo. Tá vendo que você vende como status, o Fusca, para um aldeão medieval? Então, hoje nas estradas do Brasil, Volkswagen, em sua classe, o carro mais vendido de todo mundo, 4.900, nem sei quantos aqui daria em reais, tá? Mas tá vendo que isso aqui é vender necessidade. Você precisa dirigir e você precisa de um bom carro, né? E ele é barato, tá aqui, ó, Volkswagen, é o carro mais vendido, fica tranquilo, tem segurança, tem confiança, vem, fecha comigo. É um carro que vende uma necessidade muito básica, que é ir de um lugar ao outro. Esse mesmo produto, como a gente sabe, se vocês conhecem os anúncios clássicos da Volkswagen, se vocês não conhecem, deveriam conhecer. Também tem uma aula disso no Arquitetura dos Anúncios. Mas a Volkswagen ela mudou depois, né? Claro que ela tem anúncios que vão para essa área de status e até anúncios metafísicos, assim, né? Adquirir um novo ser, uma nova identidade, tá? Então, esse é um anúncio muito clássico de necessidade. Aqui, ó, um conteúdo que poderia ser um bom anúncio também, ó. Quem brocha hoje, infarta amanhã. Quer dizer, classificando ali o seu problema como algo
de necessidade, quer dizer, ou você faz isso ou você morre, tá? Então essa é a maior necessidade de todas, que é continuar vivo. Se você não tá vivo, nada disso aqui dá para fazer, tá? E isso não importa o tempo, não importa a época, como eu já cansei de falar aqui nessas aulas, tá? Também falo dos meus cursos. Não importa a época, você tem que ser capaz de pegar coisas criativas de qualquer época e recriá-los, dar nova vida. Então, olha só, fósforo queimado não. Né? Então depois eu vou deixar para vocês lerem, né? Mas isso aqui é um composto de catuaba. De novo, algo que está dentro da necessidade. Por que está dentro da necessidade e não da performance? Porque não é faça mais, é faça o mínimo. Quer dizer, fósforo queimado, como vocês podem ver, é um jeito de representar, não é? Um falo, né? E aí, aqui está como fósforo queimado, que é uma comparação que eu nunca tinha visto antes, tá? Mas percebam que, aqui de novo, está no nicho da necessidade, da correção e não do melhoramento, tá? Da otimização, né? Aqui também, por exemplo, ó, ejaculação, luta, né, ou combate resfriados, né? De novo, é uma prática colocada como necessidade, quer dizer, dentro dessa primeira camada de desejo que envolve, não é, os nossos instintos ou as nossas defesas mais primitivas, né? No caso aqui, o resfriado, que envolve a morte, né? Então tá ligado a isso, né? Então é isso. Aqui no status, como a gente viu, né? A cópia é construída em cima de obter aquilo que significa para as outras pessoas, e a cópia é mais indireta, tá? Então o status é o que determina a sua posição em contexto. Isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? Muito importante entender isso, né? Por exemplo, um anúncio antigo da mesma marca, agora no sentido de status, quer dizer, conquistador com 50 anos. Perceba que a questão é ser um conquistador com 50 anos. Quer dizer, você vai poder falar para seus amigos de 50 anos lá no clube de bocha como você agora é um conquistador, que toda a terceira idade paga pau para você. Perceba que aqui não é uma correção, mas um aperfeiçoamento, um melhoramento. Então aqui a gente está no reino do status. Outra aqui, ó, da Power Pack, né? Então aqui, ó, né, são os pacotes, né, de espirulina e energéticos naturais, né, que é energia e estamina para o grande evento, né? Tá aqui na cópia, aí tem o senhorzinho com essa jovem aqui, tá vendo aqui de novo? Colocado como performance, né? Performance, vai detonar lá, ok? E aí tem esse da Porsche, né? Honestamente, você passou a sua vida inteira sonhando com um dia ter um Nissan Mitsubishi, então a Porsche sabe que ela não está vendendo um carro, ela está vendendo um status de ter um Porsche, tá? E não é, ela não está no ramo. De novo, o carro pode ser uma necessidade circunstancial por causa da situação que nós vivemos hoje no século XXI, né? Mas isso pode desaparecer. Agora, então não é uma necessidade em todo mundo precisa ter carro, sempre foi assim desde Adão e Eva, né? A questão aqui é que a Porsche sabe que está vendendo status, mas tá vendo que aqui é de um jeito sutil, quer dizer, você sempre sonhou, sabe, assim, tipo, você sonhava em ter um Nissan ou um Porsche, vamos combinar, né? Tá vendo que aqui esse anúncio ele soa muito honesto porque ele reconhece a busca de status que você tem, tá? Então, quando você reconhecer essa busca de status que as pessoas têm, tem que ser de um jeito gentil, tá? Sutil, você não pode ser muito na cara. Honestamente, você precisa comprar um Porsche aí para você parecer, sabe? Assim, você não pode falar dessa maneira, como você poderia falar da necessidade. Brocha hoje, infarta hoje, né? Brocha hoje, infarta amanhã. Você não pode falar assim, né? No caso de uma busca de status, tá? Ou assim, você até pode, mas assim, você vai atrair um público muito específico e, enfim, talvez não seja aquilo que você queira, tá? Eu recomendo que você não faça isso, que você aborde de uma maneira um pouco sutil e indireta, tá? Então aqui, por exemplo, o Jones Must Be Broke, quer dizer, essa é uma cópia muito famosa que não dá para ler, depois eu pego uma qualidade melhor, mas o título é mais importante, quer dizer, é uma indústria que vende tinta, tá? Não é um produto sexy, um produto legal, né? Vende tinta. E aí tem uma casa mal pintada aqui, e aí ele fala assim, o Jones deve estar quebrado. Por quê? Porque ele não pinta a sua casa. Tá vendo que esse é um baita anúncio, tá? Porque o status aqui é a humilhação de se sentir pobre. Quer dizer, as pessoas vão achar que você não tem dinheiro se você não pinta a sua casa, tá? Se a sua casa tá assim. Poderia falar assim, por exemplo, jardinagem. Poxa, o José deve estar quebrado, porque olha o jardim dele. Né? Ele deve ter perdido o emprego, porque não tem dinheiro nem para pagar um jardineiro. O que é isso? Uma piscina suja, por exemplo, o limpador de piscina. A Maria deve estar quebrada, porque não paga nem um limpador de piscina. Então perceba que aqui
tem essa característica de mexer diretamente com o status da pessoa. Pintar a casa é uma necessidade? Você vai morrer se não pintar? Não. Você pinta a casa para os outros. Os outros é que vêm sua casa de fora. Tudo que é de fora, assim, a maior parte dessas coisas é status. O carro, por exemplo, você só vê dentro 99% do tempo. As pessoas é que vêm fora. Deu para entender? Você tem que sacar essas diferenças. Você vai entender quando que o produto é melhor para cada um desses aspectos, tá? Aqui também tem esses clássicos, né, banidos, né? Toda mulher fica de boca aberta. Aí tem esse anúncio. Tá vendo que é do nicho de necessidade, mas é, claro, aqui status, né? Pessoa que é assim, ter o máximo do máximo, o maior do maior, tá? Então você tá vendendo status. Por exemplo, faça durar mais, da Durex, né? De novo, status, não é necessidade, ok? Então, é muito importante. Ó, o da Rolex, que a gente já vê que a Rolex tem os melhores anúncios de status que eu já vi, tá? Ou pelo menos os meus preferidos, né? Olha aqui esse da Rolex. Então, ó, você não está pronto. Você é jovem. Você não está na companhia, na empresa, né, todo esse tempo. Você não está muito seguro da posição que você ocupa. Olha só como ele aponta direto o status, tá? Talvez em alguns anos, quando você estiver um pouco mais estabelecido, mas não ainda. Mas ainda não. Claro, se você discorda, você pode visitar a loja oficial da Rolex, né? Então, olha, essa aqui é excelente. Se você quiser modelar isso, se você quiser recriar isso, tá? Esse é um baita anúncio. O exercício é de outro anúncio, mas esse aqui é excelente. Aqui não quero passar mais do que um, senão a aula vai ficar muito longa, tá? Mas esse daqui é excelente para fazer isso. Excelente para fazer, tá? Se você quiser fazer com esse exercício, vale muito a pena. Se você quiser que eu faça e eu traga aqui, né, em algum momento, comente aí embaixo. Então, aqui, esse aqui para mim, eu acho que é um dos melhores anúncios de status, tá? E ele explica, se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei, eu até sou compreensivo, porque as pessoas nesse mercado falam como se vocês fossem idiotas, tá? Mas, e eu tô tentando falar do jeito que as coisas são, e elas podem parecer um pouco estranhas, tá? Mas a Rolex aqui, tá? Ela tem essa headline aqui, que é a headline, assim, modelo de status, tá? Olha como que é. Um Rolex jamais vai mudar o mundo. Ele deixa isso, nós deixamos isso para as pessoas que usam, né? Para as pessoas que usam Rolex. Vamos traduzir aqui, né? Mais certinho. Acho que mais ou menos assim ficaria melhor. Um Rolex jamais vai mudar o mundo. Nós deixamos isso para as pessoas que usam Rolex, tá? Então, é isso. A Rolex reconhece que um relógio não muda nada, mas as pessoas que usam mudam. E se você quer ser o tipo de pessoa que muda o mundo, você usa Rolex. Tá vendo aqui? Não é exatamente metafísico aqui, né? Nem aparece a pessoa aqui, aparece a situação e tudo mais. Não existe, por exemplo, mas tem uns, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem a diferença entre um e outro. Mas se vocês só entenderem a diferença de necessidade de status, já estou muito feliz e vocês podem ficar muito felizes também, tá? Mas esse é o anúncio modelo, digamos, desse tipo de coisa. Ó, as pessoas não decidem se tornar extraordinárias, elas decidem fazer coisas extraordinárias. Rolex, né? Tá vendo de novo? E elas vão fazer como isso aqui? Com Rolex, tá? Então, o status, aqui depois, ó, quem que usa esse relógio? Tem várias personalidades aqui que usam. Aqui, perceba que você já está, aqui tá no status, mas aqui deveria estar no metafísico, tá? A caixinha aqui tá errada, né? Mas isso que eu ia comentar. Tá vendo que aqui já tem o Federer, né? Você tem vários, né, artistas, empresários, enfim, o Picasso, né, o Elvis Presley, né? Pessoas que de fato tiveram uma relevância e elas usam Rolex. Inclusive, os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam fora, né, eles gastavam até acho que na época era assim, equivalente a um salário, 2 meses de salário, assim, para comprar um Rolex. Hoje é impossível, né? Mas na época era um relógio razoavelmente acessível até por quem trabalhava no exército, que não é a classe alta, tá? Hoje em dia é só um relógio de alta classe, né? Então, o status aqui, por exemplo, da Louis Vuitton, vocês percebem que status é só isso, quer dizer, a marca pressupõe que você já sabe quem ela é, não é? O que ela significa, como ela se parece, e se você tiver uma, você sabe quem que você vai ser. Esse é um anúncio deles, inclusive, bem, bem ruim. Eles têm vários anúncios bons, tá? Mas quando você atinge esse ponto como marca, você só diz assim, ó, eu existo, e você sabe o que significa usar essa marca, né?
E é isso, as pessoas também vão saber. Então, o desejo aqui, então, de status, né? Eu espero que tenha ficado claro, mas tá vendo que ele não diz assim, ó, compre um Rolex, pelo amor de Deus, né? É diferente daqueles outros, não é tão na cara assim, tá? Eles não falam assim, o Rolex vai te ajudar a mudar o mundo. Eles não falam isso. Eles falam assim, as pessoas que mudam o mundo usam Rolex. Então deve ter algo aí, né? Deve ter algo aí entre a qualidade deles, entre aquilo que eles significam e o fato deles usarem Rolex, né? Não deve ser à toa. Tá vendo que eles deixam para você concluir. E você conclui isso, né? Assim como eu, de que, poxa vida, eu quero ter um relógio assim, porque é um relógio de gente importante. Se eu tiver isso, eu vou ser importante também, tá? Então, aqui tá vendo que ainda se fala do produto, se indica mais ou menos, tá vendo? Até a cópia, depois vocês podem ler com calma, tá? Mas ele é um pouco maior, mas seja como for, você fala sutilmente do produto, tá? Quando você vai falar de um desejo metafísico, né? Então, esse desejo está vendo que a cópia é a mais indireta de todos, né? Porque não é legal você dizer para as pessoas que elas precisam querer o que você quer para que elas sejam como você, né? Então, é bem diferente você falar assim, ó, seja como eu, né? Por exemplo, seja como eu, faça assim, tá? Isso aqui é o tipo de copy que ela significa que está nessa camada metafísica, mas não é a comunicação dessa camada, tá? Significa que você está usando uma camada da necessidade, coma ovos, para vender identidade. Não vai funcionar, tá? Assim, só vai funcionar se você tiver uma personalidade e tiver assim, assim, as pessoas forem loucas por você. Aí você pode fazer qualquer coisa também, tá? A questão é o que nós, que não somos ídolos, que não temos uma tribo, como que nós podemos fazer para aumentar as nossas chances, né, de dar certo, tá? Então, o meu processo para fazer X tá dentro dessa camada aqui de metafísica. Assim, porque se você fizer exatamente o que eu fiz, eu vou falar exatamente o meu processo para papapá. A pessoa, se ela pede isso para você, ela tá dentro dessa camada metafísica, ela quer saber como você faz para ter um pouco daquilo que você tem e ser um pouco daquilo que você é, se ela tiver um pouco daquilo que você tem. Tá? Então, quando está dentro dessa parte, o processo para fazer isso daqui está dentro desse desejo metafísico aqui, tá? Você pode ver isso nessa campanha da Louis Vuitton. Tem alguma coisa assim? Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem nada, né? Tem a caixa da Louis Vuitton, tem você sabe qual que é, tá vendo? Você sabe o que que é. E aí tem o Cristiano Ronaldo e o Messi. E se eles estão usando, você já tira suas conclusões, né? Você precisa ter isso para ser como eles, para ter essa estratégia deles, né? Para ter esse pensamento estratégico, porque são jogadores de futebol, são campeões e blá blá blá, tá? Então, assim, as pessoas vão comprar, foi o que bobagem, as pessoas vão comprar para aparecer, vão sim. Assim, as marcas estão fazendo isso há algumas décadas já, pra gente ter certeza que sim, tá? Você tem o David Bowie, tá vendo, ó? Só tem ele, essas meninas com máscara esquisita, e tá aqui, ó. Não diz nada, mais nada do tipo assim, compre Louis Vuitton, faça isso. Tá? Por quê? Porque você não pode falar nessa etapa. Se a pessoa tem esse desejo já, quer dizer, uma pessoa que já se projeta nesse tipo de situação. Tá? Isso não vai funcionar para todo produto. Evidentemente, aqui você tem que ter esse tipo de jogo de cintura. Tá? Mas, tá vendo como a coisa é muito mais abstrata, mais indireta? Ó, tem o Sean Connery. Né? Então, ó, é isso. Aí tem uma cópia bem pequenininha aqui, né? Essas jornadas em relação, né, das lendas, né? Mas é isso. Sim, tem a bolsa e você associa, né, a celebridade ao ambiente em que ela está e a bolsa. Tá vendo que você sonha com esse tipo de vida? Aí tem até o Got Milk, né? Que é uma campanha muito famosa que também tem um módulo disso só sobre essa campanha no Copcraft. No Copcraft não, no Arquiteto dos Anúncios. E aqui tem o Harrison Ford, tá vendo? Qual que era a ideia, né, dentro dessa campanha, né? Você precisava fazer com que as pessoas tomassem mais leite, né? E a campanha veio assim, vamos pegar gente famosa, principalmente gente famosa bonita, celebridades, gente que é vista como machona, né? E a gente mostra elas tomando leite. Tá vendo que esse bigodinho fica razoavelmente engraçado? O Harrison Ford tem essa cara de mal e tal. E aí, assim, poxa, ele bebe leite. Então, assim, não só para convencer crianças e adolescentes, né? Mas é um tipo de cara que você fala, pô, se ele bebe leite, eu posso beber também, tá? Então, na parte metafísica tem essa sugestão indireta, tá? A mais famosa de todas, talvez aqui para vocês, seja o pense diferente. Não tem mais nada, né? Não tem uma cópia do tipo assim, pense diferente, como quem? Pense diferente, como quem? Como Albert Einstein.
Não fala nada além disso. Perceba? Não fala nada. Assim, pense diferente e compre então Apple. Porque se você compra Apple, você vai pensar, significa que você pensa diferente, você vai ser legal. E você vai usar o seu computador para criar coisas bem diferentes e disruptivas, como o pessoal gosta de falar. E você vai ser um gênio, como o Albert Einstein. Perceba, se eu falasse isso, a Copa ficaria uma droga. Mas é exatamente isso que o anúncio diz. Só que ele não fala. Essa é a questão. Né, ele diz, mas não fala. É isso que classifica essa camada do desejo metafísico, tá? Então, olha só, pegando pra gente entrar aqui no exercício, né? Senão essa aula fica muito mais longa do que eu gostaria já. Mas esse aqui é só um aperitivo do que a gente vai fazer ainda em breve, tá? Mas olha só, nessa copy muito famosa, eu odeio ter que fazer isso, mas perceba que aqui nessa copy, né? Então, a 60 milhas, que dá mais ou menos, acho que uns 80 e poucos quilômetros, 90 quilômetros, uma coisa assim, 80 quilômetros, acho que é. Por hora, o barulho mais alto do novo Rolls Royce vem do relógio elétrico, tá? Então, tá vendo que essa é uma copy muito famosa, é um carro que nessa época precisava ser vendido, né, para a classe média americana, né? Que estava descobrindo, né, as benesses, né, da riqueza ali pós-guerra, tá? E é um carro que foi vendido, tá, para mulheres. A questão era mulheres, tá vendo que aqui tem a família e tudo mais. A questão era essa, era um carro que deveria ser seguro e silencioso para que mulheres usassem, não chamassem muita atenção e etc e tal, tá? As pessoas às vezes não falam dessa cópia, mas não dão contexto, né, em que ela acontece. Mas tá vendo que essa aqui esse aqui, se vocês lerem a cópia inteirinha, e todo copyright tem que ler essa cópia, tá? Vocês vão perceber que é uma cópia baseada assim em necessidade. É só fatos, 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 tá? A argumentação, que é típico de necessidade. Embora esse aqui não seja um item de necessidade, seja um item de status, tá? Você não precisa do Rolls Royce, tá? Mas o David Jogg fez essa mistura, em que ele vendeu o status do Rolls Royce, que é um carro que sempre foi conhecido por um negócio de status, de carro de celebridade, carro de político, tá? E ele tenta dar motivos para você usar, quer dizer, não é só status não, viu? Ó, isso aqui tem qualidade por trás disso tudo. E aí ele conseguiu, digamos, relançar o Rolls Royce com base nisso, tá? Pessoas que queriam comprar coisas que não eram apenas baseadas no status, mas sim com base em argumentos, tá? Mas se a gente pegasse essa cópica e fizesse, né, refizesse, é mais ou menos isso aqui, ó. Ficou um pouquinho fora, mas ó. Ó, o novo Rolls Royce é rápido e silencioso. É isso que a cópia diz, tá? Ó, a 60 milhas, 80 quilômetros, enfim, por hora. O barulho mais alto do novo Rolls Royce vem do relógio elétrico, né? O que ele quer dizer isso aqui? Isso aqui, ó. O novo Rolls Royce é rápido e silencioso. É isso aí, tá? Então, tá vendo que aqui, eu destruí, né? A headline. Mas percebam que se eu pegasse isso aqui e jogasse para uma copy de necessidade, seria isso. O novo Rolls Royce é rápido e silencioso. É isso que eu estou buscando. Um carro novo e rápido e silencioso. Então, tá aí, ó. Esse é o carro. Então, quando você puxa a copy para algo que envolve status, né, você consegue, digamos, ser um pouco mais sutil, tá? Porque não foi o que ele falou aqui, né? O que ele disse foi isso aqui, né? O novo Rolls Royce, esse é rápido e silencioso. Mas o que ele falou não foi isso. Ele falou isso aqui, ó. Né? Tá vendo que ele cria uma situação em que você se projeta dirigindo aquilo, tá? Isso envolve as outras pessoas. Não vão achar que eu sou barulhenta, que eu posso andar rápido, seguro. Entende? Então, aqui, de novo, não vejam isso como regras absolutas, mas é possível identificar, sim, onde você está pesando mais a mão, com certeza, tá? Com certeza. Então, aqui, ó, minha cópia seria assim, eu estragaria o anúncio do jogo, tá? E esse aqui é o exercício dessa aula, tá? Que ficou mais longo do que eu imaginava. Vamos lá. Esse aqui é um exercício que nós só vamos fazer com a headline. Então, o que vocês vão ter que fazer? Tá? Isso aqui, vocês vão pegar eu estou sugerindo isso aqui, mas vocês podem fazer para o produto de vocês também. Mas tente imaginar como seria vender o seu produto como necessidade. Tá? E, de novo, essa necessidade ela pode ser circunstancial, né? E a pessoa pode perceber aquilo como uma necessidade. Por exemplo, produzir conteúdo.
Se você consegue fazer a pessoa perceber aquilo como uma necessidade, você consegue usar essa linguagem mais direta e mais na cara. Você pode dizer por que a pessoa precisa e dar motivos para ela, tá? Se ela não percebe, aí você vai ter que vender mais ou menos como status, tá? E, se não, como um desejo metafísico, tá? Em que você diz assim, foi assim que eu construí o meu negócio e a minha família e eu vou ensinar você a fazer isso também, tá? Então, você vai para esse lado aí, tá? Mas, de novo, o desejo metafísico, ele funciona bem quando ele é indireto, porque se você revela para a pessoa, diz assim, você quer fazer isso porque eu quero, porque eu sei fazer, né? E a pessoa reconhece, perde um pouco do glamour da coisa. Eu também tenho uma aula nesse canal sobre glamour, recomendo que vocês assistam para entender ainda mais esse metafísico. Mas o principal é entender a diferença entre a necessidade e o status. Já ficaria muito feliz com isso. Mas seja como for, olha só. A Avis é uma empresa que aluga carro. A coisa mais de necessidade possível, né? Tipo, carro, você nunca pensa em alugar carro, a não ser quando você precisa alugar carro. Certo? Sim, é um produto de necessidade circunstancial. Da circunstancial. Você entendeu? É porque se o carro já é uma necessidade circunstancial, alugar carro é a circunstância da circunstância. Você aluga só em última necessidade, tá? Então ele diz assim, ó, a Avis é apenas a número 2, né, no aluguel de carros, né, na locadora de carros, né? Então, por que fechar com a gente? Por que vir com a gente, né? Então, há várias headlines nesse sentido, né? Mas tá vendo que o resto aqui, né? We try damn hard, quer dizer, nós nos esforçamos mais, né? Quer dizer, a Avis é apenas número 2, nós nos esforçamos mais. Essa é outra headline deles, né? Então, fazendo aquele processo que a gente viu nas outras aulas, qual que é a ideia aqui? É expor as vantagens de ser menor, de ser pequeno. Quais são as vantagens de você ser menor, de você ser uma pessoa pequena, ter poucos seguidores, não ter tantos resultados assim? Como que você pode reverter isso a seu favor? A gente já viu isso na aula 2, eu recomendo que quem não viu, veja essa aula, tá? Então, por você não ser o melhor, você precisa se esforçar mais se quiser continuar competindo. Essa é a questão. Você precisa comunicar isso. Essa é a sua missão, tá? Então, vamos lá como que daria para fazer recriando aquilo, ó. Eu não sou um grande player, então preciso me esforçar mais. Ou eu não sou um grande player, então eu não posso ficar viajando 2 vezes por ano. Eu preciso atender meus alunos. Eu não sou um líder de mercado, então preciso te ensinar algo que preste para sobreviver. Eu não sou um guru, então preciso fazer o que eu ensino. Eu não tenho muitos seguidores, então eu preciso tratar bem vocês. Então eu preciso ser legal, tá? Então tá vendo que aqui, na primeira frase sua, você precisa reconhecer, como a gente viu na outra aula, um defeito seu, uma falha sua. Algo assim. Não adianta tentar contornar isso, todo mundo vai sacar, tá? Então, olha só, na outra parte você vai falar aquilo que você precisa fazer para compensar isso. Eu não tenho muitos seguidores, então eu tenho que falar com cada um de vocês no direct para conhecer vocês melhor. Então eu posso falar com vocês no direct para conhecer vocês melhores. Então eu posso responder cada uma das suas dúvidas. O que você vai fazer? Pense assim, quais são as vantagens, não só de você, mas de qualquer um de ser pequeno? Pense assim, nas vantagens das coisas pequenas, tá? Porque quando as pessoas pensam em coisas grandes, elas pensam assim em coisas, impérios, etc e tal, mas há várias desvantagens nas coisas grandes. É muita gente, é muita fila, né? Se for no caso de infoproduto, você nunca vai ter acesso ao mentor de fato. Você vai falar com uma equipe, com um monitor, tá? Então há várias desvantagens num negócio grande. Num negócio pequeno há várias vantagens. Você pode mudar rapidinho, você pode errar mais fácil, você pode errar sendo ousado, porque numa campanha grande ou num negócio grande, trocentas pessoas vão dar opinião para você fazer algo e elas vão querer mudar muita imagem, porque se isso der errado vai custar muito dinheiro e elas não querem, enfim, tem uma área de relações públicas só para cuidar da sua imagem. Então, nesse caso aqui, você tem que listar quais são as vantagens de ser pequeno e há várias vantagens. Várias vantagens. Não só essas que eu falei, mas em cada negócio vai ter uma. Por exemplo, nós somos um negócio pequeno, então nós podemos dar atenção a cada um dos clientes. Aqui nós só aceitamos duas. Eu sou um negócio pequeno, então eu só consigo atender 2 pessoas por vez. Isso significa que você vai ter minha atenção total. Aí você mostra quais são os problemas de ser grande. Deu para entender? Assim, isso aqui é muito bom, tá? Então, isso se for para uma copy, né, aqui de necessidade. Se fosse para um status,
Eu não sou famoso, mas meus alunos são. Eu colocaria aqui, todos os meus alunos são famosos. A Luana Carolina, Gabi Paz, eu colocaria vários aqui, ó. Vários alunos famosos, que são meus mentorados ou são meus alunos. Colocaria eles ali, ó. Você não me conhece, mas seus concorrentes, ou mas eles sim. Tá? E você coloca lá. Tá vendo? Aqui eu fiz um anúncio mais próximo do status, em que eu mostro que ele tá perdendo algo por não me conhecer. Ele está me julgando, às vezes, com base em números. Ele está usando uma métrica da vaidade para me julgar. Deu para entender? Então, assim, isso é muito bom. Claro que aqui, no meu caso, eu tenho esses dados, eu tenho. Isso aqui tudo é verdade, né? Mas no seu caso, alguma coisa você precisa colocar. Não precisa colocar gente famosa. Eu tenho gente famosa, mas talvez você não tenha. Mas aí você coloca assim, os depoimentos dos seus clientes. Tá? Olha, você não me conhece. Mas isso não impediu fulano de me contratar e ter esse resultado aqui. Deu para entender? Então aqui você joga dentro dessa camada. Tá vendo que você não precisa ir diretamente como uma necessidade, vender aquilo como uma necessidade. Você deixa que a pessoa conclua. Poxa, eu não sou famoso, mas eles sim. Ó, você não me conhece, mas eles me conhecem. Mas eles são meus alunos. Você não é meu aluno, né? Mas eles são meus alunos. Eles concluem na cabeça deles que, tipo, pô, essas pessoas não são idiotas. Então, se elas são alunas desse cara que eu não conheço, tem algo bom aí. Deve ter algum motivo. Né? Tá vendo que isso gera uma curiosidade? Então, isso é muito, muito importante, tá? E aí, por exemplo, se você for criar nesse nível mais metafísico, tem menos ainda. A coisa é muito mais sutil. Muito mais sutil. Né? Então, por exemplo, quando o Thiago Finch posta uma foto dele num prédio e tudo mais, ele não precisa dizer assim, compre meu curso, seja como eu. Ele diz, ó, esse é o tipo de vida que eu tenho. Se você ficar perto de mim, comprar meus cursos, mudar a sua mentalidade, ter uma mentalidade com a minha, você provavelmente vai ser algo assim. Tá? É que isso exigiria uma aula, tem uma aula aqui sobre lançamentos e desejo de médico, recomendo que vocês assistam. Tá? Mas uma seria assim, olha, não é a melhor mentoria do mundo, mas meus alunos não ligam. Aí você posta as fotos assim, dos seus alunos nos lugares ricos, assim, chiques, né? Então, ó, não é a melhor mentoria do mundo, né? Mas, ó, isso não impediu meus alunos de conseguirem esses resultados. Pá, pá, pá. Tá? Então, assim, você vende o estilo de vida, você vende a identidade que a pessoa vai adquirir quando ela obtiver essas habilidades. Mas a questão é que você vende, ó, essa nova identidade aí. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui, né, eu tivesse as fotos assim dos alunos, né, viajando e tudo mais, e aquilo foi assim causado, né, pela minha contribuição para eles, para a educação deles, aí você coloca, tá vendo? Você não precisa dizer mais nada. Meus alunos, poxa, então significa que ele tem um curso, está pressuposto ali. Então, deve ter algo aí. Deve ter algo aí. Fechou? Então, assim, essa aula acabou ficando um pouco mais longa do que eu imaginava. Eu sei que é um assunto um pouco difícil e que a gente exige, né? A gente precisaria de mais tempo para desenvolvê-lo. Eu tenho isso no Copycraft e no Arquitetura dos Anúncios. Tem outros vídeos aqui no canal, mas eu acho que o que tem aqui é suficiente para que vocês comecem a pensar na comunicação de vocês, se vocês não têm se comunicado com pessoas diferentes. Porque posicionamento é isso no fundo, gente. É descobrir se você está vendendo essas necessidades, status ou desejo metafísico e descobrir as teses do mercado a respeito de cada uma dessas camadas. Quer dizer, como que as pessoas dizem que as coisas devem ser. Por exemplo, você precisa produzir conteúdo para dar certo no Instagram. Essa é uma tese dentro do mercado de marketing. Eu tenho uma tese alternativa, uma tese que é oposta a essa, e quais são as consequências disso? Tá? E aí você se posiciona, porque posição, gente, significa isso, a posição que você ocupa em relação às outras coisas. Tá? Então a gente vai falar disso em breve. Nas próximas aulas eu vou trazer mais recursos, mais técnicas, mas essa aqui é uma aula importante porque ela vai guiar algumas decisões que eu vou tomar nessas próximas aulas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como recriar esses anúncios ou essas camadas dentro dos anúncios, que também são camadas de conteúdo, de comunicação. Espero que vocês tirem essas conclusões para os seus próprios negócios e a gente se vê na próxima aula.